Oi, turma do 7º ano. Vamos aproveitar, eu vou gravar a correção nessa segunda aula, como se eu estivesse em sala de aula. Aí eu vou fazer a correção com vocês dos exercícios do capítulo, ok? Esse capítulo é o capítulo sobre a África, ok? Aí nós vamos estar fazendo a correção da página 12, ok? Então, vamos lá? Essa correção da página 12 é sobre interpretando documentos. Aí vocês teriam que ler o texto e, a seguir, a respeito da religiosidade africana e responder as questões abaixo. Então, vamos lá. De acordo com o texto e seus estudos sobre o continente africano, responda a. De maneira geral, como podem ser descritas as religiões tradicionais na África? Eles apresentam características próprias e cada família pode ter as próprias divindades para adorar. Entretanto, é possível apontar como pontos em comum a relevância dos ancestrais e o culto aos mortos, a crença na reencarnação e na possessão. Desse modo, a religiosidade africana coloca os mortos em proximidade com os vivos. Então, cada povo, naquele período, eles tinham a sua religiosidade. Então, alguns acreditavam que tinha vida após morte e que esses mortos podiam interferir na vida deles, tá? Prestem atenção na hora que vocês estiverem corrigindo. Conforme eu vou falando, eu vou pausando quando é ponto, quando é vírgula, para vocês não escreverem tudo de uma única vez, ok? A B. Mesmo com as religiões ancestrais, vários reis africanos converteram-se a outras religiões. Indique os reinos em que isso aconteceu e a religião adotada, quer dizer, mesmo eles tendo uma religião de muitos dos seus avós, tataravós e assim por diante, algumas tribos acabou mudando isso. Então, e quais foram as tribos que mudaram? As tribos foram Ngana, Mali e Sondai. Por exemplo, foram um reino cujos reis adotaram o islamismo. No caso do Mali, o rei não o fez por motivos diplomáticos. Ele adotou a nova religião para si e chegou a peregrinar para Meca. O reino do Congo passou pelo mesmo processo, após o contato com portugueses, adotando o catolicismo. Então, quer dizer, eles tinham a própria religião da tribo, e um converteu-se ao islamismo e o outro ao catolicismo, ok? C. Quais eram os interesses dos reis africanos ao adotarem novas religiões? Os reis tinham, acima de tudo, interesses comerciais ao realizar suas conversões. A religião islâmica estava intimamente ligada com o comércio de caravanas e com as trocas comerciais promovidas pela travessia do deserto, de forma que era interessante aos reinos da África subsaariana adotar essa religião. Com o mesmo objetivo, o Manicongo converteu-se ao catolicismo, ou seja, buscando favorecer suas relações comerciais. Ele chegou a reverter sua conversão posteriormente, quando percebeu que o tráfico de escravizados ocorria de maneira exacerbada. Então, vocês repararam que muitos mudaram as suas religiões, não foi por conta do que eles realmente acreditavam, e sim do comércio que eles queriam fazer. Agora nós vamos corrigir a página 16, essa daqui, ok? Vamos fazer a correção? De acordo com o texto e seus estudos, responda as questões a seguir. Com base na carta de Manicongo Afonso, cite uma diferença entre a escravidão existente anteriormente na África
e a praticada pelos portugueses no continente. A escravidão era uma condição possível apenas para alguns indivíduos, prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes. De modo geral, ainda que existisse, os escravizados eram a exceção, não a regra. Com os portugueses, qualquer pessoa podia ser escravizada, ou, como citou o Manicongo, qualquer negro livre. Então, na realidade, uma era a escravidão por presos de guerra, ou por dívidas, ou por endividamento. Agora, do outro lado, não. Eram negros. E a primeira escravidão, para vocês terem uma ideia, ela não era de negros, elas eram brancos, não tinha a ver com a cor da pele. Já na segunda, sim, já tinha muito a ver com a cor da pele. 2. Quem eram as pessoas que participavam do tráfico de escravizados? Bom, as pessoas eram os portugueses e, como o texto indica, os próprios súditos do reino, que passaram a capturar uns aos outros para vendê-los como mão de obra. Então, quer dizer, o próprio negro vendia o seu irmão de cor, de pele, para ganhar dinheiro. Era um comércio. A resposta número 3. Qual mudança é percebida nas atividades realizadas pelos escravizados na África, antes e depois da chegada dos portugueses? Antes da chegada dos portugueses, eles eram empregados nas lavouras, a fim de ajudar as pequenas comunidades que faziam parte ou, no caso dos grandes reinos, atuavam em trabalhos ainda mais pesados, como na extração de ouro e do sal. Havia ainda o uso deles no serviço militar ou até mesmo no governo, no caso daqueles capturados pelos árabes islâmicos. Após a chegada dos portugueses, os escravizados africanos eram trocados por mercadorias portuguesas e deslocados do continente africano para regiões da Europa e da América. Agora nós vamos corrigir a página 17, ok? O que já conquistei. Escreva um parágrafo explicando por que a África é um continente multifacetado. Os aspectos relativos às diferenças geográficas e humanas observadas em todo o continente enfatizam, sobretudo, os muitos povos, quer dizer, de várias etnias, que o compõem, assim como as diferenças religiosas e culturais, ok? Por isso que ele é multifacetado. 2. É comum afirmarmos que o deserto do Saara dividiu o continente africano em duas partes, o norte do continente, ou África setentrional, e a África subsaariana. É correto afirmar que a África subsaariana era uma região isolada? Justifique sua resposta. A afirmativa é incorreta. Ainda que o acesso à região fosse difícil, pela existência do deserto, ele era atravessável. E diversas caravanas fizeram isso, trocando produtos da região com o norte do continente, a Europa e o Oriente. A própria islamização do continente, ou seja, a conversão dos reis ao Islã e a adoção dessa religião por parte da população, evidencia trocas culturais e comerciais que ocorriam na África. Agora nós vamos para a página 18. Cite 2 fatores importantes que levaram o reino de Gana, na região oeste da África, a se tornar poderoso. Bom, um dos fatores foi a exploração do ouro no território, que cabia ao reino, e o intenso comércio que destinava mercadorias para o centro e o norte da África,
em especial para a região do Mar Mediterrâneo. 4. A cidade de Tombuctu, no Reino de Mali, era importante porque A. Era um centro comercial e cultural. B. Era grande produtora de sal. C. Atraía sábios e médicos do mundo árabe. D. Estava localizada no sul do continente africano. As respostas certas, acho que vocês acertaram, era um centro comercial e cultural, que é a letra A, e a letra C, atraía sábios e médicos do mundo árabe. A 5. A 5 vocês têm que ler um texto que eles colocam aqui, e aí embaixo, como podemos aplicar o trecho destacado em nossos estudos sobre história africana? Essa daqui é como se fosse uma pesquisa, mas eu vou estar respondendo para vocês, ok? A história africana mostra que a escravidão não se mantém da mesma forma ao longo do tempo. No continente africano, havia grandes reinos que usavam a mão de obra escrava para trabalhos pesados, mas também mantinham um grande número de escravizados nas cortes, como forma de atestar o poder das riquezas reais, o poder e a riqueza real, desculpa. Em sociedades não organizadas, em reinos ou escravizados, em número muito menor, eram utilizados na agricultura, para ajudar no sustento e na manutenção do grupo. No caso dos árabes islâmicos, alguns escravizados eram empregados no governo ou no comércio. Em todas essas situações, seja na costa ocidental, seja na costa oriental da África, a escravidão era restrita e determinados grupos de pessoas. E sua escala era muito menor do que a alcançada na África após a chegada dos portugueses, que transformaram a escravidão de pessoas em um verdadeiro negócio. Essa parte aqui, ela é muito interessante, e aqui está fazendo um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente já falou, ok? Qual foi a principal forma de difusão do islamismo na África? A principal forma foi pelas caravanas de comerciantes árabes. E assim a gente encerra o capítulo 5, África. Eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês responderem as perguntas e conferir, é só ir pausando o vídeo, assim vocês têm uma noção melhor. Eu já comecei o capítulo 6, o Oriente, com vocês no outro vídeo da aula anterior, sobre a Índia. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre China e Japão, ok? Fique com Deus, fique em casa, beijos.